Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando por aqui, hoje é um domingão, vamos ver se essa live como é que vai ser, tá? Esse vídeo aqui vai ser rápido, se Deus quiser. Nós vamos falar um pouco, fazer aqui algumas reflexões sobre essa questão do cardeal Robert Sarah. Tá? Que é este cardeal africano que está muito na moda. Aí o pessoal está falando muito sobre ele. Se ele for o novo Papa, acho que tem muita resistência dentro dos próprios cardeais para que ele não seja, tá bom? Por causa do viés conservador demais que o cardeal tem. E nós vamos tratar um pouco, irmãos, aqui, sobre se esse cardeal, ele foi eleito Papa nesse conclave que vai se ter, se os cardeais alçarem esse Papa ao poder, alçarem esse cardeal a Papa, as igrejas evangélicas do Brasil, protestante, evangélica, calvinista, arminiana, pentecostal, se prepare, porque as igrejas evangélicas sofrerão um abalo sísmico, assim, de uma proporção gigantesca. Se você gosta sobre esse tema, eu vou te recomendar que você comece a compartilhar esse vídeo, curta o vídeo, comente, tá? Comente mesmo aí o que você acha sobre esse assunto. E nós vamos tocar em milindres aqui, tá? Como é de praxe aqui no canal. Esse vídeo está simultâneo para o canal Cria Também Pensar e também para o canal A Voz do Cristianismo. São os nossos dois canais que usamos aqui, tá bom? No YouTube, se você não é inscrito nos dois, te peço que se inscreva nos dois, tá? Tanto em um quanto em outro. Mas eu quero que esse vá de forma simultânea. Estamos passando ele ao vivo aí, estamos ao vivo nesses dois canais, tá bom? Irmãos, tem pessoas que perguntam assim, pastor, o senhor não responde muito comentários e nem responde chat. Irmãos, eu não respondo chat, nem que seja positivo ou negativo, justamente para não perder a linha de raciocínio onde eu estou inserido. E eu também não acho legal ficar debatendo com pessoas em chat, tá? Então, nem pro bem nem pro mal, vocês me perdoam, eu não respondo não, tá? E também comentário, gente, eu só respondo comentário quando a pessoa tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu vejo que é uma dúvida. Eu não fico debatendo em comentário de vídeo, tá? Então, eu gosto que vocês comentem, gosto do debate de vocês, leio todos os comentários, os que me xingam, os que não me xingam, eu leio todos eles, tá bom? Mas respondo sempre com um coração, com um joinha. Aqueles que é muito mal criado, eu não respondo muita coisa, para não achar que eu estou desdenhando da pessoa que discordou de mim, tá? É por isso que eu não... Aqueles que são muito mal criados, você pode ver que tem gente que discorda de mim aqui com elegância, que eu vou lá, curto o comentário, entendo que é uma crítica positiva, que vale a pena ser observada, tal, mas aqueles que criticam já com palavrão, com essas coisas todas, xingando, esculhambando, esses aí não dá para a gente nem curtir. Se não acha que está desdenhando deles, então eu não quero isso. Mas, irmãos, rapidamente, de novo a vocês, tá? Vou apresentar aqui, comecinho de mês está chegando, você pode nos ajudar, parcelamos tudo no cartão aqui, tá? O Guia Seguro para o Céu. Gente, esses livros aqui chamava-se o Manifesto de Jesus Cristo antigamente. Hoje em dia ele chama-se o Guia Seguro para o Céu, é Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Tá? Isso aqui, os dois volumes, tá bom? Não adianta você comprar um só, então compre os dois, Mateus 5 e Mateus 6, estamos terminando Mateus 7, e também tem as 7 igrejas da Ásia Menor, nesse kit, ó, as 7 igrejas da Ásia Menor, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Gente, vocês têm que ler esses livros aqui. E o livro da Débora que pregou hoje, domingo pela manhã, sobre esse tema aqui na igreja, Satanismo Global, tá? O ocultismo como a nova religião global. Gente, o ocultismo não é aquilo que a pessoa vai lá e coloca um pentagrama lá no chão, tal, igual ela falou hoje pela manhã na igreja. O pentagrama você vê. Difícil é aquele pentagrama que você não vê, que está adorando
ao diabo. Então a adoração ao diabo ela é multifacetada, é uma filosofia ali, a filosofia humanista tem muito a ver com isso, tal. Então esse livro aqui para o estudante de escola dominical, escola secular, o professor, qualquer cara, é um livro sensacional, tá? Lembrando que a Débora também é formada em filosofia e está bacharelando em teologia. Então se você quiser adquirir esse kit aqui, tá? Na compra desse kit eu te dou o juízo final de presente, como sempre falo, tá bom? Juízo final, o dia do acerto de contas, um tratado sobre o ódio de Deus, sua justiça, juízo final e inferno. Comprando esse kit eu te dou ele de presente, tá bom? E tem também o nosso kit aqui, ó, sacrifício vivo, conhecendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o radicalismo do evangelho, um chamado à santidade. Também tem verdades cruéis do evangelho, tá bom? Livro muito bacana. Salvos de Deus por Deus, de quem Deus nos salvou na cruz do Calvário, tá? Deus não nos salvou do diabo, Deus nos salvou dele mesmo por intermédio de Jesus Cristo. É um livro sensacional. Na compra desse kit aqui eu te mando um presente aí também, tá bom? Então vamos ver mais rapidamente para a gente entrar no nosso vídeo. Tem também esse kit para jovens, gente, olha, tá sendo o maior auê aqui. O pessoal está adquirindo muito, muito legal mesmo, estou muito feliz. Eu escrevo também para jovens e adolescentes, identidade cristã, os desafios cotidianos da juventude cristã, olha, pornografia, paz, escola, amizades, namoro, drogas, homossexualidade, gravidez precoce, álcool, sexualidade e outros temas. Gente, esse livro é muito legal. Se você tem esse livro, deixa aí no comentário aqui, tá? É um livro muito bem estruturado, muito bem feito. Pornografia, lá, um pecado normal hoje em dia, é um livraço mesmo, tá? E também tem essa lição de jovem aqui, ó, que é jovens amoldados ao caráter de Cristo. É uma lição, gente, essa é uma lição de EBD que vai nesse kit aqui também para vocês, tá? Que foi eu que escrevi. É uma lição extraordinária para jovens e adolescentes. E para quem está namorando, olha que kit legal que a gente montou. Abrindo o jogo sobre namoro, 15 características que você deve buscar em seu namorado e sua namorada para saber se ele ou ela será um bom cônjuge. Se não ler, não case. Muito legal esse livro. Tem um questionário aqui dentro para você e seu namorado ou namorada responder, tá? E não leve, não ache que vai ser uma coisa banal. Se der errado o questionário, com certeza o seu casamento vai dar errado. Então, olha só isso aqui. Ovelhas entre lobos. Como a juventude cristã deve ser luz no mundo em trevas. Ovelhas entre lobos. Um livro muito bacana aqui, tirado do Sermão da Montanha também. Então, esses kits aqui que eu te apresentei, se você quiser, todos eles, tá? Entre em contato comigo aí nesse WhatsApp que está aqui embaixo. É um WhatsApp, é o nosso, 319-8945-8971. Esse WhatsApp que está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo é o nosso, você fala diretamente conosco aqui, ok? Então, dito isso, gente, vamos lá. Vamos... também, gente, vou explicar a vocês rápido que tem gente que fica me perguntando por que é que você fala tanto do seu livro, fala tanto. Eu vivo dos meus livros. Não tenho uma editora imensa, a editora é nossa mesmo, tá bom? Então, tudo, gente, pra gente aqui é um pouco mais difícil do que para os outros. Então, nos ajude se você puder, tá? Nós temos um trabalho de criança sobre evangelização infantil muito amplo, muito grande. Tem aqui nesse canal, nos dois canais aqui tem sobre 100 mil almas que a gente quer atingir, e ainda esse ano para o reino de Deus sobre criança. Então, se você quiser, vou deixar no encarte, na descrição desse vídeo vai ficar aqui o vídeo sobre o evangelismo infantil para você conhecer. É um trabalho excepcional que a gente tem aqui também, tá? Então, parte do dinheiro desses livros também vai para ele. Então, eu espero você aqui. Mas vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre o cardeal Robert Sarah, tá? O cardeal Robert Sarah, ele foi alçado, vamos colocar assim, se o cardeal Robert Sarah foi eleito o novo Papa, a igreja evangélica do mundo terá sérios problemas com isso. E, irmãos, mas são problemas que, ao meu ver, são problemas que vai ser muito complicado. Como diz um ditado que relembrar é viver, vocês vão lembrar
que um dos papas que chegou perto ali no limiar do ecumenismo era um papa que era querido tanto por igrejas católica quanto por igreja evangélica. Era uma coisa absurda. Eu estou falando do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo, ele era o cara que ele era assim, como eu posso dizer a vocês, o queridão da turma. O Papa fizeram quando ele veio no Brasil, beijou o chão, vocês lembram de tudo isso, tal. Fizeram a música A Bênção João de Deus, nosso povo te exalta, tal. Ele nomeou o Brasil como o país mais católico do mundo, tal, aquilo. Ou seja, foi um tempo em que foi o Papa que fez o meio-campo ali para derrubar o comunismo, para redemocratizar a Polônia, que ele era polonês. Eu acho que é Karol Wojtyła o nome dele, é isso mesmo. Então, percebe, o Papa João Paulo, ele era a ideia de Papa conservador, mas com um pé no outro mundo, sem desprezar as tradições da Igreja Católica. Isso era muito importante para o povo católico na época. Quando o Papa João Paulo sai, o Papa João Paulo é quem nomeia, eu acho que ele nomeou o cardeal Robert Sará, ele nomeou ele a bispo ou já a cardeal. Eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Para a gente ter um pouco de certeza, eu não tinha. Deixa eu ver que eu pesquisei e esqueci isso. Vamos botar assim. Nomeou Robert Sará a cardeal. Exatamente. O Papa João Paulo II nomeou o cardeal Sará para também, naquela época, secretário da Cúria Romana, nomeando o secretário de congregação para a evangelização dos povos. Pense bem nisso. Então, aqui nós temos um papa, um cardeal, que está sendo muito falado porque existem duas alas dentro da Cúria Romana. E eu não tirei meu livro ali que eu tinha escrito sobre a Igreja Católica, eu tenho um livro escrito que chama-se A História Secreta do Vaticano. Esse livro, a gente lançou alguns poucos volumes dele há um tempo atrás, paramos de lançar e estamos repesquisando ele, porque tem muita coisa nova, para poder fazer um compêndio, uma obra maior, de pelo menos umas 1000 páginas, para podermos relançar ele. Ele, na antiga versão dele, tinha aí umas 400 e poucas páginas, só que nós entendemos que podemos pesquisar um pouco mais para fazer uma obra maior, então paramos o seu lançamento para poder, por isso que vocês não veem eu falando sobre ele aqui, tá? Chama-se A História Secreta do Vaticano, eu vou trazer ele em outro vídeo aqui para vocês conhecerem esse livro nosso. Eu mostrei a algumas pessoas aqui, mas não tenho mais nenhum exemplar dele para venda. Mas a questão é, nesse livro, eu me apurei muito de estudar sobre a história dos papas, tal, aquele negócio todo. Só que a Cúria Romana, irmãos, a Cúria da Igreja Católica, ela é hoje nesse exato momento, a teologia da libertação, e se você quiser, aí que tá, eu não preparei, ok, achei, ele tá aqui. Se você quiser estudar um pouco, se aprofundar sobre o que é de fato a teologia da libertação, tenta achar num sebo, porque novo ele não vai ter mais. Ele é da editora Vida, chama-se O Deus dos Pobres. Esse livro aqui, ó. Esse livro do pastor Abraão de Almeida, ele é um dos tirambaços, cara. Ele é um livro muito velho. Esse que eu tô na mão, para você ter uma ideia, ele é tão velho que ele é do ano de 91. Esse que eu estou na mão aqui, ele é do ano de 91, a primeira edição dele no Brasil. O pastor Abraão de Almeida, ele é um pastor assembleano, e eu acho que ele foi o pioneiro, quem lançou esse livro foi a editora Vida, eu acho que ele foi um pioneiro na ideia de trazer a fala diabólica da teologia da libertação.
A Verdade sobre o Cristo da Teologia da Libertação. Esse livro é fantástico, esse livro é um tiro, assim, mas é um tirambaço mesmo nessas obras de Satanás toda que se tenham por aí. Mas com a infiltração da teologia da libertação na Igreja Católica, a Cúria abriu-se duas alas nela, que é justamente a ala mais progressista, que é uma ala de esquerda que tem dentro da Igreja Católica, uma ala progressista demais, e uma ala que ainda é muito conservadora aos ideais católicos. E aí é que vai entrar a gente agora, tá? Então, se você entender essas duas alas que polarizaram o mundo, a esquerda e a direita, elas também hoje estão dentro da cúria da Igreja Católica. E elas estão dentro também dos seminários teológicos das igrejas evangélicas, não se engane. Porque o que é chamado aqui de teologia da libertação para a Igreja Católica, o mesmo diabo que fez a teologia da libertação dentro da Igreja Católica, ele também trouxe uma teologia para dentro da Igreja Evangélica, chamada teologia integral. A teologia integral, ela é a mesma coisa, é a mesma visão marxista, é a mesma visão de marxismo cultural dentro da igreja evangélica, tá bom? E aí você pode ver que dentro desse viés tem muitos pastores batistas que são da teologia da libertação, muitos pentecostais da teologia integral, muitos pentecostais, muitos pastores de igreja batista e assim por diante vai seguindo, presbiteriano também, tudo isso. Só que a questão, irmãos, nós temos aqui hoje essa divisão dentro da Igreja Católica. Quando o Papa Bento XVI, que era ali um discípulo mais de perto do Papa João Paulo II, ele foi eleito Papa no lugar de João Paulo, passou-se um tempo e ele renunciou ao cargo, porque havia uma reclamação dos cardeais progressistas de que a Igreja Católica estava engessada e ela não estava conseguindo comunicar-se como as igrejas pentecostais se comunicavam com o povo, porque a briga da igreja romana era sempre com as igrejas pentecostais e neopentecostais. Isso é documentado para quem quiser buscar aqui na internet, ali no tempo de João Paulo, no tempo não de João Paulo, mas no tempo do Bento XVI, isso ficou muito evidente, porque o Papa Bento, ele era um Papa mais um teólogo mais recatado, diferente de João Paulo, que era um teólogo muito bom, mas sabia se comunicar bem com o povo e com a cúria. O Papa Bento XVI não saberia, não lidava bem com esse assédio todo. Era um teólogo, um estudioso, e preferiu renunciar. Ao renunciar, o conclave se reuniu, e foi a segunda vez que um Papa vivo renunciava. Os papas geralmente só há conclave quando eles morrem, e o Papa Bento XVI se retirou para ir para o seu exílio de estudo e contemplação e ficar isolado não do mundo, mas isolado dos serviços papais. Ele era chamado de Papa Emérito, porque não deixa de ser Papa, embora estava vivo, e a igreja, ela colocou no poder o Papa Francisco, que é o que a Igreja Católica tinha até agora. Tínhamos no sentido de que ele estava aqui entre nós vivos, né? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é uma coisa bem interessante, porque o Papa Francisco, ele era a representação viva de uma igreja guiada pelos viés marxista cultural. O Papa Francisco, que era argentino, o Bergoglio, ele era o Papa, assim, mais ascendido para a esquerda que nós já vimos na história da igreja. Só que ele, antes de morrer, durante a sua trajetória dentro da igreja, ele conseguiu nomear um monte de cardeais, porque tinha muitos cardeais, como eu posso dizer, para você continuar como cardeal na Igreja Católica é até 80 anos, depois de 80 anos você não deixa de ser cardeal, mas você sai do cargo e vem um outro para o seu lugar. Dito isso, o Papa Francisco, ele fez uma coisa interessante, ele saiu colocando os papas os cardeais que iam se aposentando, ele iam colocando no lugar sempre cardeal de viés progressista, de viés de esquerda. O que é os viés de esquerda dentro da Igreja Católica? São aqueles padres que dialogam
com as questões de ideologia de gênero, são aqueles padres que dialogam bem com a questão do marxismo dentro da igreja, são aqueles cardeais e padres que fazem um diálogo muito ali entre o divórcio e a Igreja Católica, são aqueles que querem mulheres pregando na igreja, sim, num púlpito mesmo, fazendo missa, como diaconisas e assim por diante, porque a Igreja Católica tem o cargo de diácono, não de diaconisa. E mais abertura para um diálogo maior e uma aceitação de casais LGBT dentro da igreja e assim por diante. E vai aí de tudo que você pensar mais um pouco dentro desse porte, porque a igreja, os padres progressistas, são guiados pelos manuais de Karl Marx, não tem, e de Gramsci, não tem para onde correr. Dito isso, gente, para a gente contextualizar, já foi mais de 20 minutos aqui, para a gente chegar a um contexto do que está acontecendo aqui, tá? Vamos lá. Mas o cardeal da Guiné, que é o cardeal africano Robert Sarah, tá? Ele é da Guiné e como sendo da Guiné. É um cardeal africano. Então, ele é um cardeal extremamente conservador. Aí é que está. A igreja passou o seu período em uma teologia forte com dois papas extremamente conservadores antes de Francisco, que foi o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI. E agora está na eminência de um Papa extremamente conservador, em um catolicismo que está perdendo a sua identidade, em uma igreja que ela está se esvaindo ano a ano. A igreja romana hoje ela não sabe mais qual a sua identidade, essa é a grande realidade. Não só, isso não é uma crise da igreja romana, isso é uma crise das igrejas, tá? Tanto a romana quanto as protestantes, elas perderam seu viés de identidade, não sabem mais o que são e para que estão aqui. Essa é a grande realidade de tudo, tá? Então, tanto uma quanto a outra estão perdidas nisso, tá certo? O cardeal está sendo chamado de o Papa esperado de milhares de católicos que estão insatisfeitos com a guinada progressista dentro da igreja, que se deu sob a égide do Papa Francisco, e estão rezando para que o cardeal Sarah seja o homem enviado por Deus para que ele restaure a igreja. Entenda-me bem. E este tipo de reza, de novena, de círculos de orações que estão se fazendo na Igreja Católica, são uma infinidade de católicos conservadores que ainda existem dentro da Igreja Católica, tá? Que está pedindo, orando, rezando, para que Deus restaure a igreja a partir de um Papa que eles chamam de o escolhido, que é o Papa Robert Sarah. Aí é que tá, gente. Vamos ver uma coisa aqui. Eu, particularmente, li um livro do cardeal Sarah, que chama-se Deus ou Nada. Eu dei uma lida nele. Cara, sinceramente, eu fiquei abismado com o poder de retórica e o conhecimento do cardeal sobre muitos temas. Ele conhece demais diversos temas. Olha bem, daqui a 2 meses ele completa 80 anos. Se o conclave fosse daqui a 2 meses, nós não estaríamos falando sobre ele. Veja como isso é. Daqui a 2 meses ele completa 80 anos. Se é o conclave, se o Papa morre daqui a 2 meses, o Papa que aí estava, ele não poderia entrar para ser Papa, mas como é daqui a 2 meses, ele pode ser eleito Papa. Vai vendo isso aqui. E o livro dele, Deus ou Nada, ele tem uma retórica sobre conhecimento de diversos assuntos no livro, mas diversos assuntos mesmo. É um livro onde ele fica de frente com temas muito delicados, mas não foge de nenhum deles. É um cara assim que tem um poder de retórica no livro que
eu acredito que ele fica de frente, ele dá a posição da Bíblia e da igreja, ele dá a posição da igreja, né, católica, diante de temas assim que pastores e outros padres e outros cardeais ou outros papas ficariam, como diz lá na minha terra, no meu Pernambuco, avexado com as perguntas que fizeram. Porque os temas são assim, violentos, e ele vai para cima dos temas. E assim, a argumentação do cara, eu falei, cara, que coisa. Que negócio é esse? Veja bem, um livro onde ele fica de frente com os temas muito delicados, mas não foge do problema. Eu só vi dentro da Igreja Católica até hoje, eu leio alguns teólogos católicos, leio, não cito, tá? Diferente, calma, viu? Mas eu vi o poder de oratória em 2 teólogos católicos fora ele, tá? Eu tenho livros aqui do Papa João Paulo II, a encíclica papal do Papa João Paulo, eu tenho algumas delas aqui, e o Papa João Paulo, ele tinha um poder de oratória, de retórica escrita, que era uma coisa de louco, um conhecimento histórico-cultural sobre o que ele estava falando, sobre os textos, sobre os livros tal da Bíblia, onde ele falava, ele estava bem situado ali com os temas tal, então era um cara de uma retórica assim, muito violenta mesmo, tá bom? E o outro era o cardeal Joseph Ratzinger, que depois vai virar o Papa Bento XVI, que a gente conhece. Eu tenho o livro do Papa Bento XVI aqui, quando ele era cardeal. E é outro cardeal também, antes de virar Papa, que era uma retórica assim invejável para qualquer teólogo. O Papa Bento XVI, ele era um teólogo de profissão mesmo da igreja, tá? Da Igreja Católica, então ele era um cara que sabia ali colocar bem. João Paulo e Bento XVI são os 2 teólogos que eu li da Igreja Católica que tinham um poder de retórica e de convencimento muito alto, muito alto. O cardeal Sará foi nomeado por João Paulo, como a gente falou. E o cardeal Sará, ele é o cardeal que, quando eu li, eu comparei ele rapidamente a João Paulo e a Bento XVI. Só que com uma condição. O Papa João Paulo não estava nesse tempo progressista que nós estamos hoje, onde o marxismo está cultural, não o marxismo dentro do campo de metralhadoras e etc., mas o marxismo cultural hoje nas universidades, e aí vai gente dizer que é mito, gente, vocês sabem que não é, tá? O marxismo cultural hoje e tudo isso, ele está em ascendência, está preocupante para qualquer instituição conservadora. Eu não sei como João Paulo lidaria com isso hoje, e nem como o próprio Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, lidaria com isso. Mas eu sei que o Papa Francisco foi um desastre, uma tragédia para a Igreja Católica, o papado dele. Foi uma tragédia muito grande. Mas o que eu vi, lendo o cardeal Sará, é que se ele ganhar, se elegerem ele em Papa, e se a Igreja Católica tiver um pouquinho de pensamento na cabeça, não pensará, não terá muita fumaça preta para eleger esse homem Papa, porque ele, quando eu li o cara falando sobre assunto extremamente delicado, é um homem que é extremamente contra o diálogo da igreja com questões progressistas, tais como ideologia de gênero, não tem diálogo com ele nisso. Ele diz que a igreja não tem que acolher, não tem diálogo. Pronto, para você entender bem. O cardeal Sará diz que não existe conversa, a não ser que quem esteja na ideologia se converta e viva a ideologia cristã, a igreja não tem o que fazer com essas pessoas. Mais ou menos, a grosso modo. A grosso modo é isso aqui, que é o pensamento dele. Sobre aborto, ele diz que não existe nenhuma condição da igreja algum dia reatar laços com a pessoa que faz aborto. Veja o grau que nós estamos. Drogas, então, ele trata desse tema. Se você estiver interessado, o nome do livro chama-se Deus ou Nada, tá? De Robert Sará. O casamento de padres para ele não tem diálogo, isso não tem conversa. Ele
com mulheres como diaconisa, não tem diálogo. É favorável às missas em latim. E aí segue, gente, assim, uma vasta coisa sobre esse homem, que ao ver de qualquer conservador político, lembrando a vocês que eu sou de viés político, eu sou um conservador, mais dali do Kierkegaard, do Roger Scruton, eu estou tentando lembrar o nome do camarada aqui, me esqueci, é um filósofo, o pai do conservadorismo, o Burke, lembrei o nome dele, Edmund Burke, tá? Eu sou um conservador do campo de vista filosófico desse campo aí, tá? Não essa bagunça aqui, que disseram que é conservadorismo aqui no Brasil, tá certo? Vamos deixar as coisas muito claras aqui. Mas, dizendo isso, olha só uma coisa. Aí você pode me perguntar, depois desse tempo todo a gente aqui, dizer, mas pastor, tá, o senhor levou o tempo da gente todo aqui te ouvindo, mas o que isso tem a ver com o fato que se ele for eleito, o Papa vai prejudicar igrejas evangélicas? Ela não vai prejudicar a igreja evangélica porque ele quer não, tá? Ele vai prejudicar porque nós já nos prejudicamos cá atrás. Ele só vai arrebanhar o que nós deixamos para ele. E, irmãos, é uma coisa impressionante o que vai acontecer se esse homem for Papa. Esse vídeo pode não valer nada se ele não for eleito. Mas se ele for eleito, depois volte aqui e veja se não vai ser isso que vai acontecer. E não é questão de profecia, Deus me mostrou, não tem a ver com isso. Tem a ver com lógica, tem a ver com o que eu vou falar a partir de agora, tá? E de novo, se você está gostando, compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Vejamos alguns pontos que nós fizemos aqui, olha só. Tudo começou quando nós viramos de uma hora para outra, era todo mundo esquerdista, e os mesmos esquerdistas viraram conservadores, mas com um pé na esquerda, tá? O brasileiro tem isso, ele é conservador, mas ele quer estar no Bolsa Família. Ele é conservador, mas ele quer estar sempre o Estado fazendo alguma coisa por ele e tal, aquele negócio todo. Eu não entendo muito esse tipo de conservador, não. Tá? Eu entendo outras coisas aqui, mas vamos lá, vamos seguir a vida. Vejamos aqui, o que divide protestantes e católicos hoje, até a década de 90, até 2000 por ali, meado de 2000 e pouquinho, o que dividia o católico do protestante era o evangelho, era a Bíblia. Olha isso, tá? Era a Bíblia, tá? Ali quando o João Paulo, e agora quem era o prefeito na época era o Sará, o cardeal Sará, que era o prefeito da evangelização, o que é que ele fez com os padres? Ele fez os padres começar a se aproximar das músicas evangélicas e levar para a igreja católica. Lembra? Tem anjo voando nesse lugar, isso era de igreja pentecostal. Ainda que vier, noite traiçoeira, tal, aquele negócio todo. Foi levando para lá e foi cantando e foi afunilando a igreja católica com a evangélica. Tá? Rapidamente, quando veio o movimento pentecostal para o Brasil, depois de muito tempo, mas aí veio a teologia carismática para dentro da igreja católica, para falar língua estranha e tal, isso ali na década de 80. Aconteceram muitas coisas, gente, aqui que eu não vou contar a história toda aqui, porque o que eu quero aqui é justamente para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Mas vamos lá. O que divide protestantes e católicos hoje já não é mais o evangelho. É as visões políticas. Não que a igreja católica seja de esquerda, me entenda, não é não. E não que a igreja evangélica seja de direita, não é isso aqui. As igrejas, vou contar aqui rápido, vou ler rápido. Olha. As igrejas cristãs, sem conhecer o que é conservadorismo de fato, principalmente as evangélicas, tá? Porque os católicos mais instruídos, eles sabem sim o que é conservadorismo. As igrejas cristãs, sem conhecer o que é conservadorismo, misturaram uma visão política com o evangelho. Veja bem. Da mesma forma, os crentes da esquerda tentam afirmar que Jesus era um comunista, já viram isso?
Todo esquerdista tenta dizer que Jesus era de esquerda porque Jesus dava pão a pobre. Principalmente a teologia da libertação, que nós falamos aqui agora do livro do Abraão de Almeida, tá? Principalmente o pessoal da teologia da libertação vai dizer firmemente que Jesus era de esquerda, porque se importava com a questão social que a esquerda se importa. Olha, a esquerda se importa. Nós vamos fingir que isso é verdade. Assim também, veja só, a esquerda diz que, os crentes que estão lá dizem que Jesus não era a favor dos ricos, era a favor dos pobres, por isso eles são de esquerda. Assim também, os crentes que se dizem conservadores entram por esse mesmo viés, e assim eles se afundaram em um buraco diabólico de direita. O evangelho tiraram o evangelho do centro em pensar que o conservadorismo é a mesma coisa ser cristão. Está acontecendo, gente, com o pessoal que se diz conservador, que eles foi passado subliminamente. Você pode me dizer que não é assim, que eu estou exagerando e tal, mas como eu lido aqui com o mundo mais real das coisas, eu lido com gente todo dia, eu lido aconselhando pessoas todos os dias aqui, basicamente foi passada uma ideia que se você é contra droga, aborto e casamento de pessoa do mesmo sexo, você é um conservador. Pronto, estamos resolvidos essas três coisas. E nós estamos medindo a crença das pessoas a partir dos ideais ou do viés político dela, e não mais pelo evangelho. E eu vou lhe provar isso aqui com fatos, tá? Possa ser que você fique chateado comigo, tal. Lembrando-se, eu sou um conservador, tá? Eu sou um conservador. Não acredito que exista candidatos conservadores no Brasil, nem o Bolsonaro, tá? Vou logo avisando a vocês aqui que o Bolsonaro ele pode ser aí um nacionalista, mas um conservador não, tá? Votaria no Bolsonaro, pastor? Sim, com certeza. No que está aí é que não dá para votar, tá? Então já vou logo avisando a vocês aqui para deixar certo qual é o meu ideário aqui, tá? Critico o Bolsonaro, tem vídeo meu aqui criticando, tem vídeo meu criticando o Sérgio Moro aqui nesse canal, tem vídeo meu criticando geral aqui, só que eu sei em quem eu voto, tá? Não é porque eu voto no cara que eu vou passar a mão pro cara, tá bom? Então vamos botar pingo nos i aqui. Tem gente aí dizendo que eu voltei a ser pentecostal porque eu estou criticando o pessoal dos reformados, irmão. Eu critico, tá? Se está sendo criticável, cabe a gente aqui dizer onde é que está a coisa. Mas não é isso aqui o negócio. Vamos lá. Veja, mesmo que subliminarmente, este tem sido o guarda-chuva dos cristãos que se dizem conservador. Veja só uma coisa. Veja porque se esse papo entrar no poder hoje, as igrejas evangélicas, elas vão estar perdidas. Vai ser, irmãos, nós vamos ver um êxodo violento voltando para a igreja católica, mas vai ser uma coisa, cara, assim, mas vai ser para perder de vista, vai ser para bater de rodo. Veja lá. Os conservadores criticam os pecados da esquerda, mas são incapazes de ver e admitir os mesmos pecados na direita. Já viram isso? Já viram que se um cara da esquerda faz uma coisa, o conservador vai lá e mete o cacete. O cara da direita faz a mesma coisa, ele não diz nada, porque ele diz não, por quê? Ele é um conservador. Não podemos ver. O que há? Ele é assim, mas ele é conservador. Veja, já não é mais o termo bíblico que nos divide, e sim, estamos debaixo não do guarda-chuva bíblico mais, mas do guarda-chuva do ideal político. Tá certo? Pingo nos i, direitinho aqui. Pingo nos i não, que é outro programa lá, né? Creia também pensar, fica melhor o voz do cristianismo. Vamos lá. Veja, os conservadores criticam a promiscuidade sexual do lado da esquerda, tá bom? Mas quando alguém da direita tem o mesmo grau de promiscuidade, e por promiscuidade vocês sabem o que eu estou dizendo, também, tá? Mas se está do lado de cá, nós não criticamos. Quem está do lado de lá, irmão, pode ter um casamento só e errar uma vez que a gente vai descer o cacete nele. Quem está do lado de cá pode ter 10 casamentos que a gente nem liga. Vocês já viram uma coisa?
A direita, eu nem sei se eu posso citar assim, mas vou citar. A direita está muito pronta a criticar os homos da esquerda. Mas está cheio de homos dentro da direita que ninguém critica. Por que não? Porque só aqueles ali é que tem que ser evangelizado e os de cá não. Está cheio de gente divorciada do lado de lá. E está cheio de gente divorciada do lado de cá. Mas nós só conseguimos ver a ruindade, o pecado do lado de lá. Do lado de cá não existe pecado. Vocês já viram? É aquela musiquinha da mulher lá que eu esqueci o nome, quem cantava isso. Não existe pecado do lado de baixo da linha do Equador. Está complicado isso. Porque já não é mais a Bíblia quem dita o que é pecado para a igreja de hoje. E isto é uma realidade. Para a igreja de hoje que se diz ser conservadora, veja, se o cara é católico, mas ele aí é que a gente vai chegar. Veja, os conservadores criticam promiscuidades da esquerda, mas não são capazes de criticar da direita. E quem está do lado de lá que é crente da esquerda, não é capaz de criticar a esquerda. Deu para entender isso aqui? Percebe? Vamos lá, para a gente terminar isso aqui. Era para ser um vídeo pequeno, está ficando muito grande. Logo, o que nos divide não é o evangelho, e sim a posição política. Se o católico está do lado de cá e ele é conservador, então ele é meu irmão. Essa aqui é a ideia. Não existe nada que nos divida mais. Perceba bem isto. Muitos crentes hoje não sentem nenhuma diferença entre os católicos e eles. Não tem mais. Pois são todos conservadores. Principalmente aqueles que ficam aqui brigando comigo, que são calvinistas radical. Vai aí nas tuas fotos, no tempo que o Bolsonaro era candidato, e vê tu lá, se não tem gente com um terço perto de você. Se não tem você abraçada com gente com a bandeira da Virgem Maria atrás de você. Vê lá se não tem. Vocês estão achando que engana quem, gente? A questão empresas tais como Brasil Paralelo, deputados de confissões católicas que são conservadores, filosofia jesuíta, que são materiais que alimentam muitos protestantes hoje em dia. Veja só uma coisa. A igreja protestante hoje, ela é alimentada, eu aqui, tá ali para trás, os livros meus de filosofia, tá ali atrás, tem 2 coleções de história da filosofia, tem uma de 5 volumes, estarugão ela faz mais ou menos isso aqui de volume, que foi um padre jesuíta quem a escreveu. Deputados que são queridos em nosso meio evangélico, que são católicos. Deu para entender? E que a igreja bebe das águas do que eles escrevem. Tá? Então não tem diferença, porque nós estamos achando que a visão política dele é a mesma nossa, então a gente se sente à vontade para comprar e ler e entender o que ele entendeu. Se você quer ler, gente, fica tranquilo. Eu vou citar um nome aqui de uma católica aqui, que assim, os livros dela, quem dera tivesse pessoas evangélicas fazendo aquele trabalho, que é a deputada Ana Carolina Campagnolo. Tá? Então, Brasil Paralelo mesmo, o trabalho dos caras. Cara, é um jeito que a juventude e as famílias de crente estão se alimentando do material do Brasil Paralelo. Veio uns outros aí, estão criando uma empresa quase que igual a evangélica, mas ali é mais uma questão, eu não sei bem o que é, eu vou ficar quieto, né? Mas veja bem uma coisa aqui. Nós temos que começar a ver essas coisas e entender que não tem mais nenhuma barreira entre o católico e o protestante. Caiu. Então somos quase tudo a mesma coisa, cara. Você entende que você é assinante de Brasil Paralelo, você lê livros de católicos, esse troço todo tal, e são livros bons, bem elaborados, porque a filosofia é boa. Você está estudando filosofia, então o que é que você vai fazer para se amoldar um lado mais cristão? Você vai comprar histórias da filosofia que são mais puxadas ali para os jesuítas, para tudo isso.
Percebe como eles conseguiram, com essa história de conservadores, entrar dentro das igrejas e estão aí e não vão sair com facilidade mais. Agora pense bem isso comigo aqui, rápido, para a gente acabar. Um papa extremamente conservador, como Sarah, como Robert Sarah, se ele ganhar, ele fará um avivamento jamais visto na fé católica. Eu acho que a Igreja Católica só viu um avivamento desse quando João Paulo foi papa. O Robert Sarah, ele tem tudo para ser o segundo, o João Paulo III, vamos colocar assim. Já pensasse eu dizendo isso aqui? E se ele ganhar, colocar o nome lá de Papa João Paulo III, que vão dizer, olha aí, o cara profetizou, é o Simpson 2. Mas ele tem tudo para ser o João Paulo III. Você entende? Porque vai ser, gente, um avivamento na fé católica que nós não temos a dimensão do que vai acontecer nisso aqui. Ou seja, todos os conservadores serão levados a ver o novo Papa como um amigo, conservadores protestantes, como um amigo ou como um pastor. O Papa vai salvar. Veja, os conservadores do Brasil não estavam dizendo que o Trump ia salvar o Brasil? Trump lá nos Estados Unidos. Ainda tem gente aí achando que o Trump vai prender o Xandão. Gente, pisa o pé no chão, pessoal. Para de tomar sorvete batendo pela testa. Para com isso. Vamos brigar com as armas que nós temos, inteligência. Não tinha o pessoal da carta na manga, né? O pessoal da carta na manga. Ele tem uma carta na manga, 72 horas, acabou os olhos, gente. Mas veja, nesse pessoal todo que ficou aí de 72 horas, carta na manga, aquela bobagem toda, eles ainda dizem que são conservadores. Só que estão cheios de doutrina católica dentro da igreja evangélica hoje. Um papa desse tamanho aqui que eu estou falando com você, extremamente conservador. Um cardeal desse ganhando para papa, sabendo comunicar como ele comunica. Se prepare. Vocês vão ter problema sério. Nós, como igreja, vamos ter problemaços, cara. E eu tô doido que ele ganhe para eu ver o que é que vai dar isso aqui. Visto que o que divide o povo agora, segundo ponto, visto que o que divide o povo agora não é mais o evangelho, e sim posições políticas, não será muito difícil grande parte da cristandade protestante voltar para o catolicismo, que se apresentará como um porto seguro dos princípios conservadores do ponto de vista político. Veja, a igreja do jeito que está. Vou ler o terceiro ponto para a gente fazer a crítica construtiva aqui. O terceiro ponto eu digo assim, o meio protestante está afundado na maior perversão doutrinária de todos os tempos. Por eu falar em meio protestante, coloque sua igreja no meio, viu? Tá? Reformado, arminiano, pentecostal, neopentecostal, tudo que tem aí no balaio de igreja protestante está aqui no meio. Igreja evangélica. Então veja, a igreja protestante está afundada na maior perversão doutrinária de todos os tempos. Sendo assim, com um papa extremamente conservador e exaltando a tradição e o conservadorismo, nós veremos talvez o maior retorno à fé católica que esse mundo já viu. Você notou que a direita está dando uma guinada no mundo todo? Nós teremos um papa capaz de levantar a bandeira do ecumenismo que foi erguida por João Paulo pela primeira vez, tá? Bento XVI também passou por aí. O que estava aí agora, o Papa Francisco também, mas muito mais com João Paulo. Esse cardeal, Sarah, se ele ganhar, Robert Sarah, se ele ganhar, ele tem tudo para ser o Papa que conseguirá mover-se para um ecumenismo da fé. Os pastores querendo ou não querendo, porque ele vai conseguir fazer com que
Eu acho que ali, eu não posso falar em proporções de número para não ser irresponsável, mas eu vou me arriscar aqui na internet, né? Muita gente se arrisca a fazer papel de tolo. Eu vou me arriscar uma vez aqui. Eu acho que muito mais de 50% dos conservadores evangélicos vão voltar para a Igreja Católica. Mas muito mais do que isso. Porque vão entender que a Igreja Católica tem um líder espiritual evangélico, um líder espiritual conservador, firme nos seus ideais conservadores. E nós vamos ver se o cardeal Robert Sará foi eleito Papa, possa ser que ele não seja, tá? Se ele foi eleito Papa conservador do jeito que é, com a guinada presidencial conservadora nos Estados Unidos, na Argentina, aqui no Brasil, provavelmente ganha um conservador tupiniquim aqui, a lá brasileira, né? Não sei quem aí, mas talvez um conservador, mas aí tupiniquim aqui mesmo nosso. Veja, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Polônia, muita gente na Europa também dando uma guinada à direita ou ao centro. Cara, eu não quero ser portador de apocalipse, não. Não tem nada a ver com o Papa João Paulo II ressuscitar, profecias de Papa, essa borracha aí que estão dizendo. Não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui, não. Estou falando de lógica política aqui. Meus irmãos, se segurem. Porque nós teremos umas problemáticas para resolver que não vai estar no gibi. O cardeal Robert Sará é um dos homens que é um dos cardeais que, se você tiver paciência para ler o livro dele, você vai se abismar com o que eu me abismei. Você vai ter a mesma impressão que eu tive. É um dos homens mais preparados que a Igreja Católica tem para comunicar com o povo e fazer os conservadores, trazer eles, porque eles já estão sendo doutrinados por católicos, já estão consumindo conteúdos católicos. Eles já comparam católicos como conservador, então já elegem católicos os evangélicos. Percebeu? Você percebeu que o Bolsonaro até hoje não se disse evangélico de igreja nenhuma? Quem é a Michele Bolsonaro? Bolsonaro mesmo é católico. Deu para entender isso aqui? Então percebe bem o que eu estou te dizendo aqui. Um cardeal desse tamanho aqui que eu estou falando. Cara, meus amados, vai ser uma coisa assim para a gente ficar chocado. Eu não quero falar que ele seja o anticristo, vou deixar isso aí para outro vídeo lá com o polígrafo, eu e a Débora, sexta-feira. Talvez a gente debata sobre essa profecia de São Malaquias aí, essa borracha que estão colocando. Debate sexta-feira no polígrafo, eu e a Débora vamos falar sobre isso. Mas percebe bem uma coisa, gente, para a gente acabar. Se o que nos divide hoje já não é mais a Bíblia, e sim a visão política, não vai ser difícil. Prepare-se. Você pode não concordar, dizer que eu tô doido nesse vídeo, e assim por diante e tal. Eu vou deixar você me xingar, pode ficar tranquilo. Mas desde quando você me xingue aqui no comentário, tá? Mas vai ser uma volta ao catolicismo jamais vista. Pode se preparar. Já tem gente voltando à revelia, viu, de igreja evangélica para o catolicismo. Tá? Não se engane, não. Eu vou trazer esses dados aqui outro dia. Mas vai ser muito maior do que isso. Tá? Vamos terminando esse vídeo por aqui, gente. Se vocês quiserem nossos livros, entra aí, primeiro comentário fixado do vídeo, tá? Nos ajude aqui, em nome de Jesus. Tenha uma fé coesa, uma fé firme no Filho de Deus, tá bom? E os nossos kits estão aqui. Se você quiser adquirir de um só, também pode, tá bom, queridos? Então, adquira nossos livros, nos ajude, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta aqui no canal também, com o nosso estudo sobre seitas e heresia. Queridos, bom domingo para todos, que Deus abençoe seu começo de semana.
tá? Vamos ver se vai dar certo esses vídeos de domingo nosso aqui. Talvez aí vocês escolhem o tema aí do próximo domingo, se você quer que eu fale sobre alguma coisa especial aí, voltado para política ou voltado para religião, alguma coisa. Escolhe o tema aí e coloca aqui embaixo, pastor, domingo próximo fala sobre isso aqui e tal, não sei o que. Se tiver tema aí, a gente vai falando, tá bom? Queridos irmãos, que Deus abençoe você em Cristo Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Não esquece, adquire nossos livros, primeiro comentário fixado no vídeo, dá aqui meu telefone. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.